a gente vai ter que falar ainda, né, Marcos André, do seu Corinthians, Marcos André. Corinthians venceu, né, o Racing do Uruguai, tá na segunda colocação, né? E ser o primeiro colocado, eu acho que é quase impossível. Porque, ó, o Huracan, ele tem 8 de saldo. Corinthians tem 1. Corinthians teria que ganhar o quê? De 3 do Huracan para se classificar direto? É isso, né? De 5, Kaique fala aqui 5-0, né? Não, porque o Huracan perde também gols quando ele leva. Tá. Entendeu? Ele perde o saldo. Né? Ô, Tico, não esquece que ganhou de 1-0 do Racing do Uruguai, lá em Montevidéu. Parece que vai chegar lá na Argentina, meter 5 no Huracan. É tentar classificar, tentar ganhar. Primeiro que tem que ganhar do Racing, do Huracan. Porque com certeza o time colombiano, que é o América de Cali. O América de Cali vai ganhar do Racing do Uruguai, que foi o saco de pancada aí. Eu acho muito difícil o Corinthians classificar, cara. Ó, dos times brasileiros, tanto na Sul-Americana como na Libertadores, o Cruzeiro foi o primeiro que deu grande vexame, que não foi o primeiro a estar desclassificado. Os demais, todos os brasileiros estão vivos, o próprio Corinthians. Mas quem está desse tudo que está vivo, né, a gente já sabe que tem alguns já classificados, Palmeiras, São Paulo, Flamengo encaminhado. Desses tudo aí, o que está mais fora de todos é o Corinthians. Nem o meu Vitória. O Vitória joga pelo empate no grupo dele lá na Sul-Americana. Os dois times que vão se enfrentar, se empatarem, e o Vitória ainda perdeu, o Vitória tem chance de classificar. Que o Vitória é segundo. O Corinthians, para ser primeiro, é quase impossível. Ele precisa de ganhar de 4 gols. E segundo... Se ele ganhar de 3, ele tem 1, vai para 4. E o Huracan cai de 8 para 5. Então não, Bruno, e classificar gols em segundo. Até em segundo é muito complicado. Ele tem que ganhar do Huracan. Ele tem que ganhar do Huracan. Ele só classifica se ganhar do Huracan. Por 1-0. Não precisa esse negócio de fazer a salda, 4, 5, mentira. 1-0, o Corinthians está dentro, porque o Corinthians hoje está à frente do time colombiano lá, que é o América. O América. Ele tem ganhado o Huracan. A única chance de classificar, mesmo que seja segunda, aí vem outro time de lá da Libertadores. Aí é jogo de mata-mata de novo. Ontem no Canelada, o senhor Flávio Prado estava torcendo muito para ter Corinthians e Bulo-Bulo no playoff. Ele ficou falando isso toda hora aqui. O Bulo-Bulo terminou na frente, Tico, do Olímpia. Né, Bruno? Foi. Bulo-Bulo vai para Sul-Americana. Tricampeão da América, o Olímpia. Obrigado por confirmar o que eu sempre falo, que esse Olímpia é um lixo e que o Flamengo conseguiu ser eliminado por esse Olímpia. Então, Tico, assim, agora sim, falando, né, voltando ao Corinthians, tem que ganhar o jogo, cara. Ganhar o jogo, fora a turbulência fora de campo, que daqui a pouco é outro que pode cair aí, que não é Edinaldo, né, o presidente do Corinthians, né? Não se surpreenda, né? O jeito que tá lá o bicho pegando, o bicho tá pegando mesmo, tá feia a coisa, viu, Tico? Tá feio, Van? Tem informação tua? Tô vendo aí um monte, não sei se é verdade, até a possibilidade do presidente pedir renúncia, que eu acho que ele não vai pedir, mas talvez ele peça a renúncia, a Gaviões já não apoia mais. Um inquérito policial, hoje eu tava vendo, aquele negócio da Beth ligado a um monte de coisa aí, o bicho tá pegando aí. Olha isso, é muito surreal. Então você vê, o Vamp tem informação realmente. Né? Olha bem, olha só, Tico, o Edinaldo, que tinha o apoio de todas as federações, e bem 2 meses o cara deu uma facada, agora 19 não quer. Imagine o Augusto, que só tinha o apoio da Gaviões. E a Gaviões falou que agora não se mete mais em nada. Quando eu falo a Gaviões, é as organizadas tudo, né? Que a Gaviões é a maior, Estopim da Fiel, Pavilhão 9, Camisa 12, todas ali, né? É isso, é muito difícil o Augusto Melo chegar ao fim, né, desse mandato. Ô Vamp, você trouxe essa notícia sempre do teu jeitão aí, né, meio espontâneo, de que os burburinhos são de que o Augusto Melo pode até renunciar. Então uma pergunta, eu vou ser bem direto, como você é bem direto, você acha que o Augusto Melo cai, se não for antes do dia 26 de maio, no dia 26 de maio, você acha que está insustentável a situação dele? Por que eu pergunto isso? Porque ele perdeu todos os apoios. Ele já tinha uma grande oposição, mas ele tinha Gaviões da Fiel falando, ninguém toca nele, não encosta nele. E a gente sabe que a Gaviões da Fiel tem poder dentro do Corinthians. Aí ele tinha alguns dirigentes, todos abandonando o barco.
A gente vê um exemplo aí da CBF, as federações todas já estão saindo do barquinho, ó, abandonando o Edinaldo. Você acha que ele cai, Vamp? Ou antes, ou no dia 26 de maio, quando vai ser votado esse impeachment? Uma coisa é certa. Se a Gaviões da Fiel não estiver apoiando, as organizadas, nem só a Gaviões, as organizadas não estiver apoiando, cai. Bye. Ou seja, então ele cai. Então ele cai, porque a gente já sabe que elas não estão apoiando. Não viu que na última reunião de conselho, se não é a Gaviões, já tinha lido aí. A Gaviões, não quero golpe, não sei o quê, papá. Agora a Gaviões falou que lava as mãos. Quando eu falo Gaviões, é todas as organizadas do Corinthians. Lavou as mãos, disse que não quer mais se meter, então é um abraço. É um abraço. Concorda, Bruno? Perdeu toda a força política que ele tinha e nunca teve tanta, né? Mas perdeu toda a força. Você acha que o Augusto Melo cai? E se cai, Bruno? O que acontece? Quem assume? Vão ter novas eleições? Eu acho que ele cai. No conselho ele já ia perder, né? Se tivesse tido a votação no conselho antes, ele perderia. Não teve a votação porque tinha pressão da torcida. Eles adiaram a votação. Então, se tivesse acontecido a votação, pelo desejo da maioria dos conselheiros, ele já teria caído. Então, agora com a organizada fora do negócio, isso deve ser confirmado no conselho, ele vai cair. Aí tem um processo, né? Ele assume, se ele perder no conselho dia 26, assume Osmar Stabile, que é o primeiro vice-presidente. É uma chapa com 2 vices, aí tem a ordem. Esse é o primeiro vice, esse é o segundo. E o primeiro é o Osmar Stabile, que já foi candidato a presidente algumas vezes. Ele assume. E aí ele tem que convocar a Assembleia dos Sócios. Aí na Assembleia vai votar o impeachment entre os sócios do clube. Se o Augusto perder também entre os sócios, aí ele está fora definitivamente. E aí tem que convocar uma nova eleição para presidente para cumprir o que falta do mandato do Augusto. E como ainda não está no último ano, como está no meio do mandato, vai ser uma eleição no Conselho, não no sócio. Isso eu até ouvi de um jornalista que cobre o Corinthians, que é o Marco Belo. Ele estava explicando isso, eu ouvi essa informação, que só os conselheiros vão votar no novo presidente, caso o Augusto caia depois da Assembleia dos Sócios. Mas o primeiro processo, mais a curto prazo, se ele perder entre os conselheiros, é muito provável que perca, assume Osmar Stabile e eles convocam uma Assembleia de Sócios e os sócios vão confirmar se o presidente está fora mesmo ou não. Provavelmente volta a oposição, Bruno, você acha? Como é que está? E até para o Vamp, como é que estão aí os bastidores do Corinthians? Provavelmente volta aquela oposição que teve André Sanches, Duílio. Se eu não me engano. Eu acho que esses caras não voltam, não. Também acho que não. Esses caras não voltam, não. Deve ser mas tá algum novo aí, porque esses caras aí, a torcida mata também. Eu acho que não. Talvez eles vão tentar ter um candidato na eleição para 3 anos, né? Eleição normal. Mas agora, provavelmente, vai ter um consenso aí. É bem possível que o Osmar Stabile, que vai assumir pelo estatuto interinamente, pode ser ele mesmo, ele que foi candidato. Assim, lá não tem assim oposição tão ferrenha. O próprio Augusto já foi do grupo do que chamam, né? O nome do grupo é Renovação e Transparência, né? O grupo comandado pelo André Sanches. O Augusto já fez parte desse grupo também. Não tem assim, não são oposições tão ferrenhas assim, mas eu acho que vai ter um consenso no nome de alguém que eu acho que não vai ser alguém do Renovação e Transparência agora, não. Né? É muito bizarra essa situação do Corinthians. É impossível, né, Vamp, a gente achar que jogador vai entrar tranquilo, que jogador vai jogar a mesma coisa, vai ter o mesmo foco, sem nem saber quem vai ser seu presidente. É óbvio que muito jogador, né, como seria aqui, suponha, a gente está na Jovem Pan. A Jovem Pan vai ser vendida para um grupo, vão mudar todas as chefias, você vai pensar, opa, será que eu vou cair? Será que eu vou ficar? A mesma coisa deve acontecer com o jogador de futebol. O jogador de futebol deve ficar nessa, o presidente pode cair. Aí aqueles que foram contratados. Mas o jogador de futebol é diferente. Tem 3 anos de contrato, outro tem 4, outro é diferente, né, Chico? Mas tem muito jogador que também já está em fim de contrato, né, velho Vamp, ou não? Aí se tiver em fim de contrato, estiver jogando nada, não era nem para ter contratado.
Mas até, Bom, mas ao contrário, sabe, pedido, ao contrário do que eu falei da CBF, o presidente do clube influencia mais no dia a dia, porque o clube tem que contratar jogador, tem que pagar salário, tem que decidir o que fazer, se vai renovar contrato, se não vai, se outro salário vai atrasar, se não vai. CBF não, eles juntam aqui os caras que vêm da Europa, joga e acabou. No clube tem uma interferência maior no time de futebol, né? Agora, só para vocês saberem, foi o que o Vamp falou. Para o Corinthians ainda ter chance de classificação, cruzando no playoffs depois, com os terceiros colocados da Libertadores, ele vai ter que ganhar do Huracan, o que é muito difícil. O Huracan é o líder isolado do grupo com 11 pontos. O Corinthians tem 8 na vice-liderança. Só que o América de Cali vai ter o jogo mais fácil, né, nessa última rodada. Então, se o América de Cali vencer o Racing do Uruguai e o Corinthians não vencer o Huracan, vai passar o América de Cali para esses playoffs. Então, foi o que o Vampeta falou. O Corinthians precisa vencer o Huracan. E vai ser dificílimo essa vitória. E se vencer, ele deve ficar em segundo do grupo. Aí ele cruza com um dos terceiros colocados da Libertadores. Hoje, os terceiros colocados da Libertadores seriam, para ter ideia da dificuldade que pode ter, o Flávio Prado torce pelo Bulu-Bulu. A torcida do Corinthians deve torcer também, porque é um dos times mais fáceis aí para se pegar. Porque, por enquanto, pode pegar. Eu acho que o Botafogo passa na Libertadores, mas Botafogo hoje é o terceiro. Tem Botafogo, Independiente Del Valle, LDU, Tajeres, Bahia. Esses 5 são bem complicados para o Corinthians, na minha opinião. E aí depois vem algumas babas. Bucaramanga, Sporting Cristal e Bulu-Bulu. Ou seja, essas são possibilidades do Corinthians se ele terminar em segundo do grupo, Bruno. Você acha que o Corinthians chega em segundo ou muito difícil ganhar do Huracan? Eu acho que o mais provável é que ele não fique em segundo. Ganhar de 1-0 do Huracan lá não é uma coisa impossível, mas pelo que o Corinthians está jogando, eu acho que ele não vai passar. Acho que vai passar o América de Cali. O outro jogo foi muito ruim, nossa senhora, foi terrível esse Racing e Corinthians. O gol do Matheus Bidu, até o gol foi feio, mas conseguiu o gol ali, saiu um gol totalmente aleatório que podia ter saído do outro lado também. Foi um jogo horroroso. E o Dorival meteu um time reserva, então claramente também não é a prioridade. Ontem era um jogo que o Corinthians tinha que ganhar para seguir vivo. O Dorival botou reservas, era um time praticamente todo reserva, pouquíssimos titulares em campo. Então eu não acredito, acho que o Corinthians não leva a Sul-Americana como uma prioridade e ainda assim o time não está bem. Não acredito que, acho que o mais provável é que realmente fique de fora. É um Corinthians aí que chega ainda com uma esperança, mas eu concordo. Eu acho a situação muito complicada.